usando os resultados gerais que já estão aqui, né? Eu adiantei um pouquinho o exercício, já coloquei os resultados gerais. E, novamente, como eu havia salientado para vocês, feito aquele probleminha geral, nós vamos particularizando as situações. Esse aqui é um exercício também bacana, porque, diferentemente do anterior, sabe, nenhum dos componentes aqui vão se anular, né? Como vocês vão perceber aqui na hora que eu estiver discutindo. Bem, então, vamos lá. Nosso probleminha é de uma barra carregada positivamente, essa barra tem comprimento L, e o objetivo é calcular o campo elétrico, tá certo? Aqui, na direção de uma das extremidades da barra, certo? A uma distância A dessa extremidade. Muito bem, então, a geometria é a mesma. Vamos procurar raciocinar fisicamente, montando, né, a nossa solução, embora, como vocês já perceberam, e vão perceber isso cotidianamente, o mecanismo é o mesmo, né? O processo é o mesmo, mas é sempre bom fortalecer a ideia. Então, separa um pedacinho da barra, né, quer dizer, uma quantidade infinitesimal dela, existe nessa quantidade infinitesimal uma quantidade de carga igualmente infinitesimal, que por ser positiva gera um campo de afastamento nesse ponto. Correto? Basta isso. Em relação a um sisteminha de referência aqui, ela está localizada a uma distância x da origem, perfeito? E o que nós vamos fazer? Então, o segundo passo é fazer a decomposição, certo? Vamos lembrar aqui, né? A decomposição, havíamos feito, certo? Eu tenho componente aqui na direção x, componente na direção y, e se eu quiser os componentes dos campos, basta fazer a integral. Né? Então, tudo isso já havia sido discutido com vocês. Foi calculado, né, o elemento infinitesimal de campo DE, módulo dele, que nós chegamos, né, a esses dois resultados aqui. Perfeito? Muito bem, moçada. Então, basta isso para que a gente tenha a solução. Vamos então pegar essa solução geral aqui, particularizar para o nosso caso. Então, observem que os nossos ângulos agora, tá certo? Um deles é zero, né? Tá certo? Que é o θ1, e o outro é dado pelo triângulo, né? Que essa figura mesmo nos apresenta, tá certo? Só para vocês relembrarem, tá? Vocês relembrarem, né? Vamos ver aqui. Nós tínhamos como caso geral, tá certo? Um pontinho aqui, né? O nosso θ1 era medido aqui, o nosso θ2 era medido aqui. Observe que se eu colocar o meu ponto nessa posição aqui, né, comparando com o que nós temos, observe que o meu θ1 então é igual a zero, tá certo? E o meu θ2, tá certo? Vai ser dado por essa relação aqui, né? Na verdade, o seno de θ2, né, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Falta agora calcular apenas o cosseno de θ2, sabe? Que é simplesmente A sobre a hipotenusa, né? A quadrado mais L2. Perfeito, moçada? Então, pronto, né? Está aí resolvido o nosso problema, basta substituir e nós vamos ter os componentes. Não vou apagar esse pedacinho aqui, que isso foi só um lembrete. Bom, consequentemente, vamos lá, né? Então, o componente x ficaríamos com menos lambda sobre 4π ε0 vezes A, né? Tá certo? Cosseno de θ2, que é esse valor aqui, certo? Que é A sobre a raiz quadrada, né, de A quadrado mais R quadrado, menos, né, cosseno de θ1. Como θ1 é zero, cosseno de... Pronto, está aí o nosso EX, certo? E o EY, né, o nosso EY será o seno de θ2, que é conhecido aqui, tá certo? Menos seno de θ1. θ1 é zero, seno é zero. Ficaríamos com lambda sobre 4π ε0 vezes A, certo?
L sobre a raiz quadrada, né, de A quadrado mais L quadrado. Perfeito? Para terminar, uma vez que a barra é finita, nós podemos escrever em função da carga, lembrando então que a densidade é a carga total dividido pelo comprimento total. Perfeito? Portanto, como vocês podem ver, L, se eu multiplicar aqui, né? Lambda vezes L é a própria carga, tá certo? Se eu multiplico em cima e embaixo por L, obtenho a mesma coisa e posso reescrever essas duas expressões em função da carga. O campo elétrico, portanto, como temos aqui, né? O Y na direção positiva, o X na direção negativa, tá certo? A parte vetorial, né? O campo E, nada mais é do que EX, menos EX, né? Menos EX na direção I, mais EY na direção J. Está resolvido o nosso probleminha, tá certo? Aí faz todo aquele processo, né, de calcular o módulo, então raiz quadrada de EX ao quadrado, mais EY ao quadrado, tá certo? E esse sentido. E o que eu gostaria de fazer um comentário para complementar esse exercício, tá certo? Que vejam vocês, não há necessidade de fazer tudo novamente, mas eu gostaria de complementar pegando a hipótese de que o L fosse muito grande, tá certo? L muito grande, pessoal, representaria uma barra semi-infinita, tá certo? Então observe, tá certo? Como observação, né? Até vale como um outro exercício também, mas vamos lá, vamos colocar como observação. Observação seria o seguinte, né? Uma barra semi-infinita. Um segmento de barra semi-infinita. Então ele começa nesse ponto aqui, como vocês observam, tá certo? E estenderia-se até infinito. Qual é a consequência dessa hipótese no nosso problema? É muito simples, certo? Observem que as soluções permaneceriam as mesmas, nós pegaríamos a solução geral, entretanto, tá certo? O nosso ângulo θ2, tá certo? Observem aqui no triângulo, a gente vê bem, se nós esticarmos isso aqui, o nosso ângulo tende a ir para π sobre 2, né? Aí fala, mas como é que você sabe isso, tal? Peguem aqui, né? Façam um limite aqui do seno. Pessoal, se vocês pegarem o L e tender a infinito, observem lá, o nosso seno de θ2, tá certo? Ficaria como? L sobre, tira o, né? Fatora o L aqui, ficaria raiz quadrada de 1 mais A quadrado sobre L quadrado, certo? Cancela o L, tá? Quando o L tender a infinito, observe que isso tende a zero, portanto o nosso seno tende a 1 no nosso limite. Perfeito? Como ele tende a 1, né? Evidentemente que o nosso θ2 vai ser π sobre 2. Né? E o resultado fica extremamente simples, né? Uma vez que nós não mais vamos obter aqui, né? Sabe? Aqui ficaria bastante simples o nosso resultado, tá bom? Então essa ideia, tá certo? De θ2 indo para π sobre 2, certo? Eliminaria esse componente aqui. Então quais seriam os nossos resultados, né? Logo, eu teria o meu EX como sendo menos lambda sobre 4π vezes A, opa, o ε0, né? 4π vezes ε0, aqui ficaria apenas θ1 igual a zero, correto? Né? Esse sinal negativo cancelaria com aquilo, né? E aqui eu fico com o nosso EY, certo? Como sendo lambda 4π ε0, tá? Olha, os dois componentes seriam iguais. Vejam que interessante, né? O que significa que a direção do nosso campo resultante seria de 45 graus.
Tá? Então, numa figurinha, vocês teriam um campo assim, certo? Representação. Legal? Tá? Onde aqui é π sobre. Vejam que resultado bacana, né? Fazendo simplesmente um limite. Tá bem? Então tá aqui, eu acho que com esse estudo, a gente esgota esse tema, né? Tá? Levando em consideração várias possibilidades que nós temos, sabe? Derivando tudo do mesmo resultado, meu resultado geral. Tá bem, pessoal? Então tá feito várias possibilidades então, de solução desse problema. Ok?